15 de maio de 2020, aula extra, o que é história, segunda parte, não, terceira parte, até eu me atrapalhei nas contas. Cumprimento a todos, espero que consegui ser objetivo na exposição final, iniciada quando a gente começou a falar de método. E eu parei então, quando encerrei o vídeo anterior, eu falava a partir da elaboração de Hurley-Warovsky, a pesquisa histórica, teoria e método, seu primeiro capítulo ainda, ele apresentava algumas das especificidades do método histórico, né, ou do método historiográfico, e a primeira delas, foi onde a gente parou, era a natureza das fontes históricas. Os elementos essenciais para a construção da história têm uma natureza específica, que é a fonte. E a fonte, até o primeiro terço do século passado, século XX, se limitava às fontes arquivísticas, né? E a partir dali, a partir também do desenvolvimento da escola materialismo histórico, materialismo dialético, teve uma ampliação considerável nas suas possibilidades. A segunda especificidade a gente vai ver aqui agora. A segunda das grandes determinações do método da historiografia é a que deriva da perspectiva essencial da temporalidade como natureza do histórico. O método historiográfico correto é o que entende que investigar e representar a história não é meramente descobrir coisas ocorridas no passado cuja memória se havia perdido, mas dar conta de como as sociedades se comportam e se envolvem. Como as sociedades se comportam e evoluem no tempo. Daí que se tenha dito que atuar sempre de acordo com uma cronologia é outra das características mais determinantes do historiográfico, mas que a cronologia, de forma alguma, representa por si mesma a temporalidade. Não há história possível que não esteja pautada pela sucessão do tempo e o estabelecimento de épocas históricas tem sido tradicionalmente outra das funções da historiografia, mas a cronologia, de forma alguma, esgota o problema do tempo histórico e não acaba nela a necessidade do historiador e do método historiográfico de considerar todos os fenômenos no interior da variável tempo. Dá uma parada para ir para o terceiro ponto, para reforçar
as formulações já desenvolvidas pelo professor Moisés, quando dá conta de que, para o positivismo, a história estava marcada por determinadas balizas que não poderiam ser transpostas. Então, se tinha a antiguidade, que ia desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano no Ocidente, a Idade Média desse ponto, mais ou menos terceiro, quarto século da era cristã, até aproximadamente o século, meados do século XV, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos, a chamada Idade Moderna, que vai daí, passando pelo Renascimento italiano, né, até a Revolução Francesa, chamada Idade Moderna. É nesse período onde se dá o fenômeno conhecido como grandes navegações, onde a Europa ocidental, sobretudo, entra em contato com o Novo Mundo, ou a América, como posteriormente foi chamada, o mercantilismo, o capitalismo passa a forcejar nas estruturas forcejar erosões e fissuras e erosões, né, na estrutura feudal, até se tornar hegemônico a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. E cronologicamente seria aproximadamente entre o final 1451, né, pouco mais, pouco menos, até 1789, ou esticar um pouquinho mais até a vitória definitiva do liberalismo, que é 1820, 1821. Vejam que todas esses marcos são arbitrários, né? A contemporaneidade, por exemplo, se estenderia desde a Revolução Francesa em 1789, quer dizer, no final do século XVIII, até os nossos dias. Claro que é uma divisão temporal extremamente problemática, né? O professor Moisés também mencionou as durações, que é um contributo da chamada Escola dos Anais, sobretudo com o trabalho de Fernando Brodelli, que também já comentei em aulas anteriores, o Mediterrâneo no tempo de Filipe II. Né? Tem a longa duração, tem que eu inclusive me demorei bastante nessa discussão, nessa exposição. Tem a duração curta, duração intermediária e tal. E tem a marcação da temporalidade histórica a partir de determinados eixos, como também já comentamos, o eixo escolhido por Eric John Hobsbawm, 1917-1912, que é 2012, perdão, que é aquilo que a gente já comentou, né, as eras, era das revoluções, que primeiro são as eras, a era das revoluções, que vai das duas últimas décadas do século XVIII até 1848, quer dizer, quase a metade do século XIX. Depois a Era do Capital, que se estenderia de 1848
da chamada Primavera dos Povos, até 1875, quando começam a aparecer os oligopólios e tal, e a Era dos Impérios, que parte daí até 1914. Ou aquela divisão mais ampla que ele faz, que se convencionou chamar de longo século XIX, que vai de 1870, 1880 até 1914, quer dizer, desde a Revolução Industrial até a Primeira Guerra Mundial. E depois, aquilo que ele chamou de Era dos Extremos, ou breve século XX, que vai de 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a 1991, com o desaparecimento da União Soviética. Então perceba que a possibilidade de temporalizar a história é bastante aberta hoje. Então vocês podem trabalhar com história do tempo presente, história recente, história imediata, né? Então tem toda uma possibilidade de se fazer esse tipo de cronologização para permitir o desenvolvimento das pesquisas dos nossos objetos, das nossas análises, né? A partir também das novas possibilidades que temos com relação às fontes. Aí ele parte para o terceiro grande aspecto, no que diz respeito às particularidades do método, refere-se ao fato de que o processo histórico de qualquer sociedade, inclusive de qualquer instância humana específica, também específica, tanto como a própria história em escala universal, são realidades globais. Quer dizer, a história de uma sociedade reúne em si todas as atividades que os homens realizam e que estão entrelaçadas de forma indissociável. A história de todas as sociedades do mundo, por sua vez, se encontra também entrelaçada ou tende a estar. Dessa forma, a história é sempre global. O problema do método histórico reside aqui em como dar conta ou como representar essa história global, o que continua sendo um problema não resolvido, por mais que a ideia de uma história total tenha sido proposta muitas vezes. Na prática historiográfica concreta, o que ocorre com maior frequência é o contrário, a fragmentação da história em setores especializados que ameaçam com fraturas a unidade da disciplina, mas que são inevitáveis na prática científica de hoje. E ele um último ponto, e ele propõe um último ponto nessas especificidades, que é a preparação técnica do historiador, a que ele se referiu em outras partes desse capítulo. Mas o fato é que um dos problemas mais comuns que afetam a preparação e a prática, não somente do historiador, mas de qualquer pesquisador social, é a frequente confusão entre método e técnicas. Para esclarecer esse assunto,
é importante na prática científica dedicarmos mais adiante espaço e tal, que ele vai fazer, né? Então, evidentemente que como método é o caminho que você vai percorrer, não é? É o conjunto de preceitos, não é? de regras que você precisa desenvolver para que sua pesquisa ande, né? Ele difere muito das técnicas. Aí prossegue ele. Uma boa imagem do que seria a preparação técnica de um pesquisador social foi descrita por Ng nos seguintes termos: consistirá normalmente em aprender a dominar as técnicas de questionário, os princípios dos esquemas e da análise de pesquisa, as complexidades da verificação, regressão e correlação estatística, análise de trajetória, análise fatorial e talvez até programação de computador, formação técnica similares e tal. Então, o que é isso? Quer dizer, na verdade, estas são as técnicas de pesquisa, né? Para não serem confundidas com métodos de pesquisa, né? Técnica é toda atividade, digamos assim, que requeira alguma habilidade técnica ou tecnológica. Antigamente era o datilógrafo, mais tarde veio a ser o como é o nome? O estenógrafo, ou mais cedo, sei lá. O sujeito que consegue ler notas taquigráficas, ou consegue fazer, muitas vezes você não pode, determinados documentos, vamos dizer assim, você não pode retirar do local, então você tem que saber fazer um trabalho ou de fotografá-los. Hoje isso já é possível. Microfilmar o problema já é mais complexo, ou de resumi-los com rapidez, porque tem um tempo, né, a se desenvolver, que é que teria que ter a utilização de notas taquigráficas e por aí afora. Bom, não sei se eu espero que vocês estejam vendo corretamente. Este livro eu já inclusive recomendei a vocês. Deixa eu mostrar aqui a contracapa, né? Não sei se está bem focada, né? Baixar um pouco talvez aqui a sensibilidade aqui, né? Então, este é o livro Uma Introdução à História. Tá, cabeça para baixo. Tá, é assim. Uma Introdução à História, né, de Ciro Flammarion Cardoso, que é um livro muito bom. A contracapa, agora sim vocês vão ver a contracapa, né? Que trata basicamente de forma bem mais, embora mais complexa, mas muito mais didática, de todos esses pontos que a gente vem tratando.
as suas primeiras 50 páginas são um resumo, vamos dizer assim, um resumo bastante proveitoso para vocês compreenderem praticamente tudo que a gente vem tratando até aqui. Ele apresenta a velha questão da cientificidade da história, que a gente falou aqui de forma bastante sintética, mas ele traz bastante elementos, posicionamentos contrários, posicionamentos favoráveis à cientificidade da história. A frase que eu mais detesto desse livro, que ele diz: o que eu posso adiantar por enquanto, depois de ele apresentar diversos posicionamentos de epistemólogos os mais diversos, aí ele faz: nosso posicionamento apresentarei mais adiante. O que eu posso adiantar aqui é que a história é uma ciência em construção. Né? Por que eu detesto essa frase? Porque eu precisei... se vocês terem ideia, este livro, além daqueles que eu já comentei, de Vavi Pacheco Borges, de Petersen, que são livros são obras dirigidas a graduandos e muitas vezes de primeiro semestre. Né? No primeiro semestre a gente discute, a gente recebe nos peitos toda essa discussão de cientificidade da história, contras e a favor, nem tanto nem tão pouco, história, uma ciência em construção, um estudo cientificamente elaborado. Então todas essas discussões nos são apresentadas logo no primeiro semestre. E no meu primeiro semestre, este foi o livro. E eu empaquei. Por que eu empaquei? Porque não gostei do livro? Não, porque não entendi. Por que eu não entendi? Porque eu não tinha qualquer erudição anterior para entender os postulados e as formulações de Ciro, ou aquelas formulações e postulados que ele trazia para a discussão a partir de outros autores. Então, o que é que eu precisava? Eu precisava ter feito um ensino médio, ou como se falava na época, um segundo grau, né, onde eu tivesse matérias como filosofia, sociologia, antropologia, sobretudo filosofia, onde boa parte dessas questões epistemológicas eram discutidas, onde apareceriam em grande número as leituras que a prioristicamente eu deveria ter tido quando ingressei no curso de História. Então, eu ingressei no curso de História extremamente verde do ponto de vista da erudição. E, claro, o autor, ele não vai parar para perguntar: você já leu Popper? Você já leu Marx? Você já leu Weber? Você já leu Lucien Febvre? Você já leu Brodel? Né? O máximo que ele faz, e está dentro da proposta dele, é apresentar o referencial teórico, bibliográfico, né? Bibliográfico, tanto na forma de notas de rodapé, quanto no final da obra, na bibliografia. Se eu não me engano, esse livro já tem um tempo que eu não leio ele até o final, mas se eu não me engano ele tem uma bibliografia comentada, né? Mas mesmo essa bibliografia comentada,
Sem um conhecimento prévio, uma leitura anterior, fica um troço meio vago, ou bastante vago. Então, por isso que eu tenho insistido para que vocês prestem atenção às indicações feitas nas notas de rodapé. Para concluir, eu vou tentar, que aqui eu já estou com a linha Braille, né? Vou tentar concluir com uma leitura de Ciro, dessa obra que eu mostrei aqui a vocês, uma introdução à história. Esse livro é da década de 80, eu só não me recordo se este aqui, especificamente, eu não me lembro se ele é a segunda, terceira, mas ele tem várias edições. O que eu peguei, evidentemente, foi a de 84, 85, quando eu entrei no curso de História em 86. Então, deste modo, o método científico pode, já não passou, ser definido como o conjunto de recursos de que dispõe a ciência para propor-se problemas verificáveis, contrastáveis, entre parênteses, e para submeter à prova os resultados ou soluções que venham a ser sugeridos por tais problemas. Aí ele refere-se a Mário Bunge, deixa eu voltar aqui. Aí, mais adiante, ele diz: desde o começo da ciência moderna, digamos, entre travessões, desde o princípio do século XVII, os sábios viam com muita clareza a existência de 4 grandes aspectos ou etapas no processo de conhecimento científico. 1. A coleta de dados ou fatos empíricos, a formulação de teses ou teorias gerais, a dedução das consequências destas últimas, a verificação ou confirmação das teorias. O grande problema, então, como agora, tem sido o de determinar as formas de vinculação das etapas entre si, sendo incontáveis as soluções divergentes que foram propostas, sendo incontáveis as soluções divergentes que foram propostas. Agora, vamos aqui. Página 16. Bom, agora então, para terminar, vou para a página 27 do livro de Ciro, já mencionado, para concluir com a seguinte passagem. Agora tratemos de resumir. Uma concepção adequada do que é ciência, embora limitada voluntariamente às ciências chamadas factuais, entre parênteses, com exclusão, portanto, da lógica e da matemática, fecha parênteses, deveria conter os pontos fundamentais seguintes. 1. A ciência é o conhecimento das leis da natureza e da sociedade, tendo como finalidade proporcionar uma representação mental o mais adequada possível dos processos
que ocorrem objetivamente na natureza e na sociedade. Parêntese, isto supõe as hipóteses filosóficas do realismo e do... Engraçado, né? Houve um corte aqui. E do... Vai embora. Determinismo amplo. 2. Para garantir o caráter objetivo do conhecimento, a ciência emprega um conjunto definido de formas de agir que se conhece como método científico, parêntese, de que nos ocuparemos em outros capítulos desta obra. De fato, vou dar fechar os parênteses de Ciro e abrir os meus. De fato, mais adiante, essa obra tem um capítulo dedicado à elaboração de projetos de pesquisa. Fecha os meus parênteses. Terceiro, no método 5, né? 3. No método científico existem dois níveis qualitativamente diferentes, embora ligados, que não podem ser reduzidos ou subordinados um ao outro: o teórico e o empírico. 4. O sujeito do processo de conhecimento, do conhecimento científico não é individual e sim coletivo. 2 pontos. A ciência é socio-historicamente determinada e se vincula em forma complexa ao conjunto material e cultural de cada época da história. História 2 vezes? Não. Da história humana. Parênteses. O que não quer dizer que seja possível, por exemplo, deduzir as leis e teorias científicas de maneira linear, simples, de outras estruturas da totalidade social. A ciência tem um conteúdo próprio e, no seio do todo social, goza de autonomia relativa. 5. Fechou os parênteses ali. 5. A ciência é histórica e, portanto, falível, não pretende acumular verdades eternas, imutáveis e absolutas, mas tende a um conhecimento completo pela acumulação de verdades parciais, de aproximações sucessivamente mais abrangentes, isto é, passa de estados de menor conhecimento a outros de conhecimento mais avançado. Então, fica essa passagem do Ciro como conclusão dessa aula. E, uma vez mais, gente, leia, use a pausa, já que nem sempre vocês conseguirão, principalmente eu que não tenho objetividade, né? Mas já que nem sempre, evidentemente que nem sempre dá para se ouvir, assistir essas aulas de forma, como é que a gente chama? Corrida. E é bom que se assista de modo pausado mesmo, para que se possa fazer as devidas anotações, as devidas reflexões, recorrer a obras. Boa parte destas obras pode ser encontrada em PDF ou nas bibliotecas virtuais. E claro, na medida do possível e do factível, né, adquiridas
para que possam ser lidas e esquadrinhadas sempre que tiverem necessidade, tá? Eu gostaria de agradecer a todos pela tolerância, né? Pela atenção, e creio que a tarefa que eu me propus para hoje, dia 15 de maio, está cumprida. Abraço, tchau.